culto, mais um culto, né? Entre muitos. E eu creio que você e eu devemos ser gratos e fazer de tudo para você não perder uma reunião. Principalmente nós, né, que pela graça de Deus, sabendo o que significa, ou seja, pelo Espírito, né? O que Deus tem feito nesse entardecer, nós somos parte de uma profecia. E quando você se vê na Escritura, você não tem que ter receio, né? Quando Maria viu que a profecia estava se cumprindo, no livro de Isaías, a Maria disse: cumpra-se em mim as tuas palavras, né? Mesmo sendo aquilo chocante, né? E inaceitável para muitos, mas era escriturístico. E aquilo deu segurança a Maria. Ela carregou aquilo, muita crítica, muita zombaria, né? Muitos olhares diferentes para ela, para o seu filho, depois que nasceu, ao ponto que o profeta disse que as mães não deixavam os meninos brincarem com Jesus quando era um menino. Então, sofreu muita coisa, imagina naquele tempo, naquele dia. Mas, contudo, ela estava segura. É isso que a igreja e nós precisamos estar. Seguro da palavra, né? Porque se você está seguro da Escritura, e você está vivendo a Escritura para o dia, você não tem que se preocupar. Porque é normal a crítica. O diabo se encarrega disso. Ele vai criticar a palavra. Ele vai criticar você quando for obedecer a palavra. Quando você começar a obedecer a Deus, você vai incomodá-lo. Então ele vai criticar você. E se o crente não quer ser perseguido, não ter luta, nem problema, né, nem crítica, Jesus chega até a dizer: se por minha causa, né, sem motivo por minha causa, mentindo, disserem todo mal contra vós, né, sois bem-aventurados nesse caso. Então essa é a questão. Agora a gente precisa de segurança, um mundo de insegurança, né? Tá? Há insegurança em todo lado, né? A política, você pôs sua confiança na política, por isso o profeta disse: você confiar nessas coisas que não é a palavra e se agarrar a elas, você se afundará junto com elas. Mas põe a tua confiança em Deus, Ele não vai te decepcionar. Amém? Então vamos aqui ler a Escritura, né? Nós, como hoje também é um culto mais rápido, nós temos a ceia também e já ficamos de dar ceia. Renata, eu mandei mensagem para ela, ela não respondeu ainda, não sei se é confirmação, né, de que ela ia tomar ceia em casa hoje. Mas eu creio que ela vai responder, acho que ela não recebeu a mensagem. Vamos ficar em pé, vamos ler Isaías, capítulo 9, versículo 6. É uma escritura conhecida, né? Talvez não muito lida aqui, já foi lida algumas vezes, mas citada, né? E até no Novo Testamento cita essa escritura, o cumprimento dela. Isaías 9, versículo 6. Todos acharam? Vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, somos gratos já, Senhor, como teu servo já orou, por esse privilégio de estarmos aqui. Pai amado, perdoe todos os nossos erros e pecados, nossas faltas, nossas falhas, mas estamos aqui porque somos necessitados primeiramente do teu perdão em Jesus Cristo e também da tua libertação, Senhor. E a única coisa que pode nos deixar em condição, limpos, preparados para ser, na verdade, um vaso onde o Senhor vem habitar, sim, claro, o teu sangue, o perdão de Jesus Cristo e o poder da palavra para limpar, libertar nossas vidas, Senhor. Deus, venha nos moldar, venha nos quebrar e nos fazer de novo. Ajuda-nos nessa noite. Rogamos que, já foi pedido, nós oramos mais uma vez, que o Espírito Santo tome controle dessa reunião. Tome controle de nossos corações, Senhor, e mova sobre as nossas vidas. Creio que como nunca, Pai, agora a igreja precisa de um completo enchimento do Espírito Santo. Concede-nos isso, Senhor. Tem misericórdia de nós. Ajuda-me, ajuda os teus servos nessa noite. Nesses momentos, agora, quando entraremos em tua palavra, os louvores foram cantados. E só o autor da palavra pode vir e abrir a palavra para nós. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Concede-nos isso. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus Cristo, com perdão de todos os nossos pecados. Amém e amém. Isaías 9, 6.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Muito obrigado, Senhor. Continue nos ajudando. Por tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentados, irmãos. Preste bem atenção a essa profecia de Isaías. Ele também profetizou, né? Eu creio que é 7:14, deixa eu ver. Isaías 7:14. Ele também traz uma outra profecia que você tem que, pensando nisso, né? A mente humana, né? O raciocínio humano não consegue conceber isso, né? Como pode ser isso, né? Essa aqui então é mais difícil ainda. Olha o que ele diz nessa profecia de Isaías 7:14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Amém? Então veja a profecia: uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. O que ele estava dizendo? Esse menino nasceria de uma virgem, né? E já está de antemão, o Espírito está dizendo que seria algo assim como uma virgem conceber, né? E dar à luz a um filho. Então, Isaías profetizou o que Deus pôs em sua boca, ele falou. E Deus se encarrega de cumprir aquilo, ele vai cumprir no tempo exato. Essa profecia foi cumprida bem mais na frente, né? Na virgem chamada Maria. E foi exatamente como disse Isaías. Então, a interpretação dessa profecia no dia, quer dizer, se alguém tentou interpretar, saiu com vários pensamentos sobre aquilo. É como hoje, Deus cumpre uma escritura, Deus fala sobre algo e saem as pessoas com várias interpretações daquilo. Mas aí Deus é responsável para cumprir. Quando chegou no tempo dessa profecia, então, uma menina, uma moça, né, uma jovenzinha, estava esposada com José, noiva, né, comprometida para um casamento, mas ela não estava casada com ele ainda, fisicamente falando. O Espírito Santo vem sobre ela e faz sombra, né, e fala sobre essa profecia, que ela entendeu que foi essa profecia. E tanto é que a pergunta de Maria é: como, pois, será isso, Senhor? Já que não conheço varão. Porque, automaticamente, para que a mulher dê luz ao filho, tem que conhecer um varão. Então, e o Espírito Santo também falando que o que nascerá de ti e tudo mais. Então, ela diz: como será isso? Aí, então, Deus vai falar com ela, hoje fala com ela, né? E o Espírito faria sombra sobre ela e assim por diante. E ela entendeu, não é intervenção de nenhum varão. Então, ela entendeu, compreendeu aquilo, sabia que tinha um caminho pela frente, os 9 meses, tudo mais e tal. Mas ela entendeu sem interferência de varão. Então, ela foi e disse: cumpra-se em mim a sua palavra. E guardou aquilo consigo. E foi adiante. O que o diabo fez? Todo tipo de crítica ela sofreu. Jesus carregou depois, né, isso. Você vê que ele era chamado de filho ilegítimo, né? E então até José no dia não entendeu isso, porque de repente Maria apareceu grávida, teve mudança no seu corpo. Então ele viu: bom, ela provavelmente esteve com alguém, naturalmente falando. E aí José foi e disse: secretamente vou deixá-la, não vou infamá-la, não vou espalhar, né, falar de que ela fez algo errado e tudo mais e tal. Não, eu vou sair secretamente. E aí o mesmo Senhor vem até José e disse: não faça tal. O que está no ventre dela é do Espírito Santo. Então José foi, também se tranquilizou. Então, irmão, você observa que o eleito, Deus trata com o eleito. E se você ficar muito preocupado com o que as pessoas vão dizer sobre a sua decisão, sobre a palavra que você está vivendo, você não vai viver a palavra, porque o diabo usará alguém, e às vezes alguém muito religioso, para criticar, para parar você. Mas se você vê que você está cumprindo a palavra, siga adiante e cada vez mais firme. Por isso Maria disse: cumpra-se em mim a tua palavra. E agora nós lemos essa profecia, a outra aqui, Isaías 9:6, falando também desse acontecimento. E olha aqui outra coisa que ele está dizendo: quem é esse menino? Então seria a mensagem
se a gente fosse dar um tema, né? Mas afinal de contas, quem é Jesus? Uma vez Jesus fez a pergunta para os discípulos, mas se referindo às pessoas de fora. Que diz os homens ser o Filho do Homem, né? Ele queria saber o que eles dizem a meu respeito. Quem é o Filho do Homem? E então os discípulos responderam para ele, uns estão dizendo que tu é Elias, Jeremias, né? Ou um dos profetas. Depois ele vai e diz, e vós, quem dizeste que eu sou? Então Deus quer que a gente tenha entendimento. O que é essa mensagem? O que é essa mensagem que nós estamos pregando? É o tempo dela? Nós estamos entendendo isso? Porque teve muita gente que já veio para essa mensagem e foram embora da mensagem. E foram criticando a mensagem, né? E até hoje criticam, e criticam o mensageiro e criticam a mensagem. E chegam a intitular até lá nas suas lives, nas suas pregações, por que deixei a mensagem? Por causa disso, aquilo. Agora, a grande verdade é, ele nunca esteve na mensagem. Porque quem está na palavra não deixa a palavra. Amém. E quando você, irmão, para criticar a mensagem, você diz, essa mensagem que vocês pregam, né? William Branham, essa mensagem que vocês pregam. Então, você trata de disparar contra a mensagem e o mensageiro, e você, no mínimo da mensagem que você atinge, você vai se encontrar contra a palavra. Porque a mensagem, ela não está na frente da Bíblia, e ela não está alterando, como foi pregado aqui, que Deus usou o irmão dos Carlos no domingo, a mensagem não está nem adicionando nada à Bíblia e nem tirando, ela é a palavra. Você diz, por que você está dizendo que ela é a palavra? Você observe que a mensagem, porque nós temos, o irmão Brana teve seu ministério, já partiu para o Senhor, e porque hoje vocês pregam com veemência que ele é o profeta, e que ele é o cumprimento de Malaquias 4, 5, 6, Apocalipse 10 e 7. Por quê? É verídico, porque muitos dos teólogos, muitos dos irmãos das igrejas, das assembleias e outras mais, que conviveram nos Estados Unidos na época dele, muitas das pessoas, até pessoas que não eram evangélicas, atestaram, até mesmo a própria medicina e até a ciência, o FBI, atestou realmente o sobrenatural na vida desse homem. No seu nascimento, foi constatado por não só pessoas depois da igreja, como sua própria família, que não era evangélica, que uma luz sobrenatural apareceu sobre o berço dele, assim por diante, e tal. E várias evidências, sinais e cura, ressurreição de mortos e tudo mais e tal, que isso aí, com certeza, daria um grande movimento, e as pessoas, claro, seguiriam, porque, um homem usado como ele foi, muitos homens foram usados, mas o dom que Deus trouxe sobre ele destacou-se, né? Trazendo outros avivamentos, homens que saíram dali também com dom de cura divina, e foi tremendo isso. Mas tudo bem, até essa parte aí, não é a base suficiente para a igreja mergulhar de cabeça nisso e dizer, ele é um profeta, porque do jeito que o homem for usado, ele é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus. Não, irmão, não faça isso. Não vá somente pelas curas, pelos prodígios, pelos sinais que o homem ou a igreja está produzindo, para você dizer, isso é Deus. Espere um pouco, porque se você for ver pelas escrituras, há pessoas que fizeram sinais de prodígio e maravilha e que nem mesmo conheceram a Deus. E há uma profecia lá em Mateus 7 e 21, que as pessoas, pregadores chegarão lá e dirão, Senhor, mas nós não expulsamos demônio no seu nome, não profetizamos no seu nome, e no seu nome não fizemos muitas maravilhas. Quer dizer, vão questionar essa parte, não usamos isso, é o teu nome, não fizemos isso no seu nome, não fizemos muita maravilha. Está aí Mateus 7, 14, a gente não vai ler tudo porque a hora o tempo é curto hoje, né? Então, está lá, 7, 14. Aí Jesus disse para ele assim, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, o que quer dizer? Não se descanse no dom que está no homem ou na igreja, ou a maravilha que se faz. Observe o tipo de ensinamento que ele está trazendo. Nada contra o dom, tem que ter a manifestação do Espírito Santo, sim, porque a igreja verdadeira de Jesus, ela marchará com Marcos 16 e 17 em operação. Né? Jesus disse, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, porão a mão sobre os enfermos, serão curados, se beber coisa mortífera, não fará dano algum. Mas o grande detalhe da igreja verdadeira é que ela tem o Espírito da verdade. Como saberemos que o Espírito da verdade está entre nós? Como a igreja pode saber que ele está 1000 anos, usando Luz Carlos, Célio, Marco, outros que pregam? Irmão,
só há uma maneira de vocês averiguarem isso e estarem seguros que vocês estão ouvindo do púlpito aqui é a verdade. Exatamente essa grande arma, ou essa maravilhosa palavra de Deus que você tem nas suas mãos. Observe o ensinamento. Se o ensinamento que nós estamos dando, por mais que haja muitos sinais de prodígio aqui, mas se nós negamos que eles ensinaram, a primeira igreja ensinou, Paulo diz, seja anátema. O ensinamento é que põe em risco a sua alma. Você diz, mas irmão, mas as maravilhas dos sinais são bons. Mas veja bem, você vai encontrar, como o caso de Mateus 7,14, 7,21, aliás, sobre esses que fizeram prodígios e sinais e que não conheciam a Deus. E você vai encontrar um ministério de Judas, que está lá em Mateus capítulo 10, né? Eu não sei qual o verso, 10, que Jesus disse, ide expulsar o demônio, curar os enfermos, e Judas foi junto, e ali ele estava com os 12, né? E o Espírito Santo não limitou Judas para que não fizesse. E na volta, no regresso, eles se alegravam, porque os demônios se sujeitavam e tudo mais e tal, e Judas estava junto com eles. E na partida de Judas, na escolha do próximo apóstolo ali, a igreja faz ali uma votação para escolher, e eles falando sobre Judas disse, ele alcançou sorte nesse ministério. Então o ministério de Judas era um ministério notório, ele fazia sinais e prodígios de maravilha, ele era até o tesoureiro da igreja, e no entanto Jesus disse que ele era o filho da perdição. Agora você veja, hoje em dia, qualquer movimento que se levanta, irmão, está vendo cura ali, irmão, o irmão profetizou, aquilo aconteceu, está vendo cura ali, o povo já mergulha-se de cabeça. Então, o que os dons, a forma como Deus usou o irmão Branham, isso é notório, isso é indiscutível, isso mesmo muitos dos críticos, eles falam, é verdade, que ele foi usado e tudo mais e tal. Então, isso não é a base, o que nos assegura que ele foi o profeta, que preencheu, que ele foi esse ministério, ou seja, que Deus cumpriu na vida dele, esse ministério para esse tempo, para trazer a igreja de volta à palavra original, foi o ensinamento dele. Observe, nós começamos a falar de algo aqui, que já há algo aqui que está dizendo sobre o nascimento virginal e depois o nascimento de um menino e que é pai da eternidade. Agora olha como é que fica. O nascimento virginal já é algo tremendo. Agora, um menino que nasce é pai da eternidade, um menino que nasce é um Deus. Um Deus e um Deus forte. Um Deus forte nascendo. Observe que toda coisa que nasce, se ele nasceu, ele teve um princípio. Se ele tem um princípio, ele tem um fim. E se Deus nasce, conforme Isaías disse, se referindo a esse menino, ele disse, como é que está? 9:6, né? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. É um filho que está chegando. Um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Aquele menino, aquele bebê, Deus forte. Então, observe o que o Espírito está dizendo através de Isaías. Olha, ele segue mais, se referindo àquele menino. Deus forte, Pai da eternidade. Olha para quem que ele está se referindo. Uma criança, um bebê, um menino nascido de uma virgem. Pai da eternidade e príncipe da paz. Você diz, que coisa. Isso, claro que precisa de revelação. Mas você vai entender que o profeta Isaías está falando de uma entrada do eterno, do Deus eterno, no tempo, para se fazer um parente redentor, porque ele veio nos redimir. Ele estava dizendo que aquele Deus forte, aquele Pai da eternidade, é que estava habitando nesse menino, apesar dali ter um princípio, que aquela criança começou a ser, aquelas células foram criadas por ele, mas aí o Espírito estava dizendo, esse menino, por isso no livro de Mateus repete o que Isaías disse, né? Ele também será chamado de Emanuel, e a tradução de Emanuel é o Deus eterno conosco. Amém. Então, se o Deus eterno está conosco, o Espírito Santo está certo, Deus sempre está certo. Ele pode se referir ao menino Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Por quê? Ele foi chamado também de Emanuel. Poxa, o eterno, o Pai da eternidade estava ali. E a Bíblia diz que nele, depois que ele já estava adulto, né, chegou a idade
A Bíblia diz que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Você diz, que é isso, irmão? Então, ali está mostrando a trajetória de Deus. Deus chegando entre nós. Era Deus entrando nessa dimensão. Então, Deus entrando no tempo. Deus criando uma carne humana para ele. Deus habitando em Jesus Cristo. Então, afinal de contas, fica-se a pergunta: quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo, por isso a Bíblia fala, Jesus Cristo ele não veio só mostrar, ele não era só a imagem do Deus invisível, como Paulo fala, né? Mas em Jesus Cristo foi revelado tudo de Deus. Por isso, Cristo é um mistério revelado de Deus. Ele mostrou tudo, todo o seu plano, todo o seu atributo de salvador, de curador e tudo mais ali. Mas vamos voltar aqui nesse assunto aqui um pouco, comparado com a mensagem de hoje. Vamos ver, porque alguém, como eu disse, alguém disse, vou deixar a mensagem, uma mensagem que o apóstolo Paulo no livro de Gálatas, o irmão dos Gálatas comentou, no livro de Gálatas Paulo disse, que se nós, Gálatas 6, eu não lembro, né? Primeiro 5? Vamos lá, rapidinho aqui. Gálatas. Agora observe, nós estamos querendo deixar a igreja bem fundamentada na palavra. A grande preocupação irmão, é um tempo enganoso, é muita coisa que está sucedendo, e só há uma segurança para mim e para a tua alma. Aonde você vai colocar a tua fé? Aonde você vai descansar? Na palavra de Deus. Então, deixa eu ver aqui só essa expressão de Paulo aqui. É 1:8, Marcelo. Oi? É 1:8. Olha, Gálatas 1:8, esse homem aqui foi chamado por Deus, todos sabem disso. Um homem tremendamente levantado por Deus, era um perseguidor, né? E Deus chamou ele, foi o mensageiro para a igreja de Éfeso, né? Mas começou ali, já em Jerusalém, foi reconhecido com um grande ministério. Pedro falou do ministério dele. E aqui em Gálatas 1:8, Paulo fala o seguinte, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Preste bem atenção na segurança da revelação que Paulo tinha sobre o ensinamento que ele trouxe para os Gálatas e para todas aquelas 14 cartas que ele escreveu. Ele coloca até ele mesmo, era tão Deus ali, como o profeta prega os selos, e ele fala que os selos foram uma comissão direta de Deus. E Paulo está falando que essa revelação que ele recebeu também, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho do que já vos tenho anunciado, veja bem, seja nada. Olha que segurança que Paulo está passando para a igreja. Nós, quer dizer, até ele, se ele voltasse ali para os Gálatas e começasse a pregar outra coisa, ensinar outra coisa contrária do que ele tinha anunciado, ele está dizendo, seja anátema, você não aceita não. Por quê, Paulo? Olha o que ele diz, versículo 9. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Viu por que ele estava passando essa segurança para a igreja? Sabe o que isso quer dizer? Se Paulo questionou até ele mesmo, ele disse, se eu voltar e pregar outra coisa aqui, ele disse, seja anátema, porque isso aqui, isso que eu estou ensinando foi por revelação de Jesus Cristo. Paulo não poderia voltar à igreja e pregar outro evangelho. Ele estava dizendo que qualquer outro mensageiro que viesse e pregasse, se não fosse conforme ele ensinou, seja nada. Isso quer dizer, olha aí a igreja, olha aí o grande teste da igreja para os pregadores, para nós que pregamos. Se eu trouxer um evangelho para vocês e for contrário ao que Paulo ensinou, não só Paulo e os apóstolos e a Bíblia toda, mas Paulo teve essa revelação de Jesus Cristo e foi verídico, ou seja, ele foi correto com a mesma revelação dos apóstolos e tudo mais, né? Então ele estava seguro do que estava ensinando.
Irmão, essa é a segurança e é a evidência de que você tem o Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito da verdade não nos guiará uma parte da verdade, mas a toda a verdade. Essa é a evidência do Espírito Santo. Então, a certeza de que você tem o Espírito Santo é obediência completa à verdade de Deus para esse dia. Entende? Que está em toda a Bíblia. Então, nós verificamos aqui no sábado, na realização do batismo, nós falamos com a irmã que se batizou e batizamos a irmã. Nós batizamos a irmã usando a escritura Mateus 28 e 19. Aí você diz, ora irmão, Mateus 28 e 19, as pessoas quando usam Mateus 28 e 19, elas usam eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, mas nós provamos escrituristicamente, está aqui, você pode ler, né? Se Deus permitir, a gente dá mais uma lida aqui. Mas está aqui, Mateus 28, 19, diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas esquecem que ali, quando Mateus menciona isso, eu te batizo em nome, tem um nome ali. E as pessoas quando vão batizar, por causa de tradição, mesmo nosso irmão Lutero, ele veio do movimento católico, ele veio de lá, ele trouxe uma justificação pela fé, mas Lutero não trouxe toda a palavra, Deus estava começando, era uma reforma que estava sendo feita, mas Deus ia trazer a igreja à perfeição. Esse é o tempo quando a fé dos filhos ia ser restaurada a fé dos pais. Mas nós encontramos que quando Jesus menciona isso, e ele diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí você volta a essas profecias, o que Mateus fala e o que Isaías diz, o que esse menino é pai, Deus forte, Pai da eternidade, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chama-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, aí quando chega Jesus, sobe e fala sobre esses ofícios. Então, a dispensação de Deus, esse único Deus, que eu creio que é Deuteronômio, se eu não me engano, que diz, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Ele começa uma caminhada, como nós estávamos para fazer um estudo sobre teofania, né? Que você vem da mente de Deus, e você veio ao tempo, você contornou a sua teofania, e assim por diante, como o homem foi feito antes, assim, o homem espírito, depois foi formado do pó da terra, e o homem habitou naquele corpo, como nós temos o nosso, né? Assim por diante. Mas veja bem, então nós vimos que Deus entrou, Deus veio até nós. Então você vê que todo o caminho, Deus já estava mostrando que ele chegaria entre nós. Portanto, agora só que ele escolheu um meio, foi um meio que ele escolheu, o profeta fala, que Deus poderia ter chegado como um homem aqui. Imagina, quando ele formou Adão, veja bem, Adão não foi uma criança, Adão não precisou de um ventre de uma mulher para poder crescer e tudo mais e tal. Já chegou como homem, ele poderia ter vindo como um homem, mas ele escolheu ele veio ao ventre de uma virgem, ele criou. Quando esse Espírito Eterno forma as células ali, sanguíneas ali, forma, para começar célula sobre célula, formar um corpo, que depois seria um bebê, depois seria uma criança, depois seria um homem chamado Jesus, e depois derramaria o seu sangue no Calvário. Quando esse Espírito Eterno faz sombra e gera, veja bem, o que está no ventre dela é do Espírito Santo. Deus estava em caminho para chegar entre nós, mas o que Deus estava querendo? Deus queria comunhão, Deus queria chegar aos corações nossos, e nós como pecadores, agora você vê, se Deus queria chegar a um ponto, ao seu coração, uma comunhão com você, o Criador tendo comunhão com você, mas eu e você em pecado, isso era impossível, Deus chegar e ter uma comunhão onde você e Deus se tornassem um. Sim, seria impossível, mas de repente, pelo grande amor de Deus, foi expressado isso, essa graça salvadora, lá no Éden. Foi dito que a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, e a semente da mulher é um filho. Então Deus não estava prometendo que através da semente da mulher ele pisaria a cabeça da serpente, essa que feriria o calcanhar, mas Jesus pagaria o preço e nos consagraria de volta para Deus.
Jesus não fez um caminho mais ou menos, para você ter uma vida mais ou menos cristã, não. Ele te trouxe de volta para Deus. E você hoje, com o preço pago no Calvário, tem todo o direito legal de se levantar e dizer: Satanás, sai do meu caminho, eu sou um filho de Deus. Amém. Com direito a tudo que está na Bíblia, porque o preço foi pago. Ele não deixou nada por pagar. Tudo foi pago. Você tem o direito a uma inteira comunhão com Deus. Mas aí então, veja bem, aí quando Deus chega, Deus entra na dispensação, você vê que primeiramente lá da eternidade, ele aparece uma coluna de fogo, que foi o Logos. Deus não era visto, aquela grande fonte eterna, de amor, de perfeição, de santidade, lá já estava nele ser curador, salvador, mas ele não era visto, o Espírito não era visto. Então de repente, veja lá, aí surge a bendita coluna de fogo. Então Deus já era visto. O que você pode dizer então ali? Como disse o profeta, Deus mascarado em uma coluna de fogo. E ali guiando Israel. Apareceu para Moisés, né? Ele parecia de dia estava numa coluna de nuvem. É Deus em morfe, Deus em máscara ali. Ele apareceu para Abraão em Melquisedeque. Deus em morfe, até que desaparece essa parte teofânica, ou seja, nunca mais Melquisedeque apareceu, e no período que aparece Jesus, você não vê mais a coluna de fogo. Deus não está mais em teofania, Deus já estava em Jesus Cristo. Amém. Deus em carne humana. Agora você fica perguntando, e nós perguntamos, o que Deus veio fazer aqui? Tomar um corpo como o nosso. Ele veio nos trazer de volta para Ele mesmo. E olha a revelação de Paulo, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E é uma perfeita reconciliação. Então, irmão, nessa dispensação, Deus recebe ofício. Esse Eterno recebe o ofício de Pai. E Ele gera um corpo onde Ele vem habitar esse corpo chamado Filho. E esse Deus é Espírito Santo. Dá para você entender, então, a expressão Pai, Filho e Espírito Santo? É o único Deus que recebe seus ofícios por causa da dispensação. Ele teve que chegar à parte humana, ele teve que pagar um preço por nós, ele teve que ser nosso parente redentor, porque a própria lei dele exigia que para nos trazer de volta, para nos comprar de volta, ele tinha que ser um parente mais próximo. E como é espírito, ele nunca podia trazer Célio de volta, nem Charles, nem Mina, nem Daniel, ninguém poderia, porque um espírito não tem como sentir dores, não tem como saber, não tem aproximação do ser humano. Mas o que Deus fez? Aquele espírito gera um corpo. Então Deus entrou nessa carne humana. Aí Deus no corpo de Cristo, Deus em Cristo, então ele sentiu dores, ele sentiu cansaço, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele chorou e tudo mais, e ele tomou todos os pecados sobre si, e ele entregou a sua vida, e ele morreu por nós, e agora ele está em nós nessa noite. Amém. Paulo chega a dizer, aquele que é sobre nós, olha ele lá, por nós na cruz do Calvário, e em nós por meio do batismo com o Espírito Santo. Um único Deus com três ofícios. Aí as pessoas chegam a dizer, que eu já ouvi, não foi só pelo caso que o profeta fala sobre isso, mas devido a essa dispensação de Deus, Isaías fala, então chegam-se a entender, os teólogos estão até hoje, porque os melhores que tinham na época, parece que lá pelo 4º século, depois dos apóstolos, ou 6º século por ali, e eles queriam uma conclusão, explicar a divindade, né? E então, eles, observando esses ofícios de Deus, eles queriam entender esse Deus triuno. Essa palavra Deus triuno não tem na Bíblia. A palavra trindade também não tem na Bíblia. Não existe trindade na Bíblia. Só há um Deus com três ofícios. Por isso, ele mesmo fala em Mateus 28, 19, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas ele não fala batizando usando o Pai, usando o Filho e Espírito Santo. Eles batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já está te dizendo, se você sabe, é esse nome, é nesse nome que você usa. São os ofícios de Deus que você usa, mas esses ofícios têm um nome, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. E quando a gente isso é claro que tem que se ter revelação para compreender isso. Mas de Deus, né? Nós precisamos ter revelação para entender isso, porque pensa bem no eterno chegando até nós
escolhendo o ventre de uma virgem para nos trazer de volta. Então ele paga o preço. Você vê, ele chegou a dizer, eu tenho que ir, que se eu não for, o Espírito Santo não virá a voz. Quando chegou no cenáculo, depois de ter pago o preço, morreu por nós e ressuscitou, e disse que eles ficassem na cidade de Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder, essa grande coluna de fogo, ela se reparte. Quando ela se reparte, tinha 120 pessoas ali. Então ela foi se repartindo e pousando sobre o ombro de cada um deles. O que Deus estava fazendo? Deus estava dando de si mesmo, de sua própria vida, para aquelas pessoas que antes, lá no Velho Testamento, não poderiam receber, não poderiam ter, como hoje, você não poderia ter o Espírito Santo se Jesus não faz aquela obra maravilhosa no Calvário. Porque lá no Velho Testamento, se a gente tivesse como no Velho Testamento, Jesus não fizesse isso, cada um de vocês, cada um de nós, pelo menos uma vez no ano, teria que arrumar um animal limpo e ir até um sacerdote e pedir a ele que matasse aquele sacerdote, ou seja, matasse aquele animal, o sacerdote matasse, e você pusesse a mão sobre a cabeça do animal, confessando que você teve culpa e que o animal estava tomando a sua culpa ali. E quando o animal morria, ia ali o sacerdote fazer todo aquele procedimento com o sangue do animal, assim por diante. Eu e você sairíamos ali da tenda da congregação, ou seja, da congregação ali, caminharíamos para casa dizendo, oh, aquele cordeiro tomou o lugar de Célio. Oh, aquela pombinha tomou o lugar de Filipe, assim por diante, aquela ovelha tomou o lugar de Daniel, nós colocamos a mão sobre ele e o sacerdote o matou e nós vamos para casa, ela tomou meu lugar. Mas aquilo que me fez errar antes, que fez com que eu escolhesse um animal para levar até o sacerdote, aquilo ainda estava em mim. Eu saía dali, o adorador saía dali com os mesmos desejos. Se ele era um adulto, ele saía dali com aquele mesmo desejo para praticar aquela coisa. Se ele fazia, eu tenho outras demais coisas erradas, ele saía com o mesmo desejo. Por quê? Quando aquele animal morria no lugar dele, aquele animal estava representando, estava no lugar dele, mas aquele animal, o sangue daquele animal não podia acabar com o pecado dele, porque a vida animal não pode entrar na vida humana. E o objetivo de Deus é que Deus e o homem se tornassem um. Ele queria voltar até o seu coração. Então o que Deus fez? Ele mesmo criou um sacrifício perfeito, ou seja, criou um corpo, e Paulo disse que depois do sacrifício de Jesus Cristo foi uma vez só. Ele foi lá, pagou o preço por nós, e ele tem limpado você, e o Espírito Santo vem de tal forma ao seu coração, que ele não vem fazer uma visita, ele vem e te sela até o dia da redenção. Amém. E arranca aquele velho desejo de você, está limpando você, a tal ponto que o seu corpo será transformado e você estará eternamente com o Senhor. Amém? Amém? Então, a gente às vezes tem que tocar nesses pontos aqui. Você diz, irmão, isso aí é bem conhecido nosso, irmão, mas às vezes são detalhes, a gente fica se perguntando, mas espera aí, como pode ser isso? Eu já memorizei isso, né? A pergunta fica, por que batizamos em nome de Jesus Cristo? Por que cremos em um Deus só? Porque universalmente não se batiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Há a importância que se batize em nome de Jesus Cristo. Nós vimos aqui no sábado, no pequeno estudo que fizemos antes do batismo, a escritura que citamos, que, veja bem, olha o que Paulo disse. Ele disse que não poderíamos anunciar outro evangelho que seria anátema. Então observe, você pega a escritura, a Bíblia, e você sonda a Bíblia para lá e para cá. Você não encontra uma pessoa sequer batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas você encontra todos os registros bíblicos, que são 5, que nós não vamos ler todos aqui, claro. Mas você pode encontrar, estão todos no livro de Atos. Você observa, estão todos no livro de Atos. O livro de Atos começa com o capítulo 2 de Atos, dizendo as primeiras conversões. Então, não havia conversão antes. Tá? João batizava eles com o batismo do arrependimento, e até foi formada uma igreja naquele período, que Paulo encontrou essa igreja em Atos 19, né? Que eram os batizados, os convertidos de João, que estavam com Apolo. Mas você vai observar que Jesus tinha dado uma ordem aos discípulos, aqui em Mateus 28, 19, e disse para ele, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles saem para pregar, eles foram os primeiros que receberam. Quem foram esses? Mateus, Lucas, João, Pedro, Paulo veio depois, tá? Então, aqueles apóstolos estavam ali, eles saem ali. Depois eles saem,
recebe o Espírito Santo, e assim que recebe o Espírito Santo já começa a pregação dele. A igreja começa em ação. Atos 2, 37 ali. Atos 2, do versículo 1 até o 36. E no início de Atos 2, o Espírito Santo desce. A vida de Jesus desce sobre eles, começa a profetizar, falar em língua e tudo mais, chama muita atenção do povo, e eles querem saber o porquê daquele, todo aquele movimento. E ali eles encontram, Pedro começa a pregar, dizendo, não, isso aí é a profecia de Joel, que tem se cumprido e tudo mais, então prega para eles. Quando chega no versículo 36 de Atos 2, Pedro fala que Jesus é que eles crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. E no 37, depois que Pedro para de pregar, eles perguntam a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Então a pergunta não é feita só a Pedro, mas a todos os apóstolos. E eles respondem: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmão, nesse primeiro evangelismo, vamos estar esse evangelismo da igreja, ou seja, nessa primeira saída da igreja, pregando o evangelho, após a descida do Espírito Santo, você lê até o versículo 41 e diz que foram batizados quase 3.000 pessoas. Olha que pregação, né? Olha que ensinamento. Alguns chegam a dizer que Pedro estava batizando com outro batismo. Pedro estava enganado, Pedro negou a Jesus, mas observe bem, estava Pedro e aos demais apóstolos. Eles seguem dali, eles vão lá para Samaria e batiza também os samaritanos, que eram meio judeu, né? Batiza o samaritano também em nome de Jesus. Muito bem, depois do samaritano, Pedro entra na casa de gentios, Atos 10, no versículo 48, chega todo Atos 10, e você vai ver que eles eram todos gentios, não tinham judeu ali. Só teve judeu quando chegou com Pedro, que eram da circuncisão. Eles chegaram, Pedro entrou lá, mas para entrar lá, Deus teve que dar uma visão a ele, para que ele entrasse na casa de gentio. Então o evangelho, esse evangelho que nós estamos falando aqui, chegando aos gentios. Agora um detalhe, que quando chega aos gentios também, com o mesmo ensinamento: arrependei-vos, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quando Pedro estava pregando para eles, eles estavam tão famintos que o Espírito Santo caiu sobre eles, mesmo antes de chegar nas águas. E Pedro disse assim: podemos negar a água a esses que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou com que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Esse foi o terceiro, né? O terceiro registro. O primeiro foi em Atos 2, 38, o segundo em Atos 8, versículo 12, e o terceiro em Atos 10, e no versículo 47 e 48, os gentios estavam sendo batizados em nome de Jesus. E em Atos 22, 19, Paulo dá testemunho que Ananias também batizou ele em nome de Jesus Cristo. E em Atos já 19, já é o quinto que existe, já é Paulo que encontra um grupo de pessoas, é aí que eu estou te dizendo, ele encontra em Atos 19 um grupo de pessoas batizadas por João, e Paulo chega e pergunta logo: vocês receberam o Espírito Santo quando creste? Desde que creste? Né? E ele disse: nós nem sabemos, Paulo, que há o Espírito Santo. Então ele disse: que foste batizado então? Olha a preocupação daquele apóstolo. Como é que vocês foram batizados? Como é que está o ensinamento? Como que foi? A importância de um caminho começar correto, né? E eles disseram: a nós fomos batizados por João. Então você vê que eles poderiam ter dito: espera um pouco, Paulo, um grande profeta nos batizou. Entre nascido de mulher, o Senhor disse que não tinha ninguém maior do que João. Eu fui batizado por ele, lá no Rio Jordão. Mas quando eles falaram: nós somos batizados por João, aí Paulo disse: João batizou sim, com o batismo do arrependimento, mas disse ao povo que cresce no que após ele havia de vir. Isso é do Senhor Jesus Cristo. Mandou com que todos eles foram rebatizados. Verdade. Atos 19, do 1 até o 6. Fosse rebatizado em nome de Jesus Cristo. Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Olha, irmão, nós deveríamos ter mais cuidado com o ensinamento da Escritura, e era melhor a gente ter a receita correta que nos levará ao céu. Como nós sempre comentamos, você tem receita. Se alguém, o médico lhe der uma receita e alguém manipular a receita, dizer que você não precisa tomar aquele remédio como o médico lhe mandou, você não aceitaria. Pode ser até sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua esposa. Se você confia naquele médico e ele diz: você vai tomar esse remédio 3 vezes ao dia. Se sua mãe, sua esposa fala: não toma 3 vezes, não toma uma só. Eu acho que não tem necessidade. E você confia naquele médico, ele estudou para aquilo. Então você diz: não, deixa eu tomar um remédio
dessa forma. A gente se preocupa tanto com isso, se preocupa com a qualidade da nossa alimentação, isso é bom, se preocupa com isso, com o nosso corpo, se preocupa com a alimentação, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que dormir bem, eu tenho que descansar, eu tenho que tratar bem desse corpo, e esse corpo é passageiro, ele é do tempo, que um dia ele vai embora, como muitos estão indo, ele envelhece, ele se acaba. A gente tem que se preocupar muito mais com a alma que está dentro de nós. Essa alma precisa estar sadia, e o que dá saúde para a alma é a palavra de Deus. Amém. Pensa bem, se todas as pessoas tivessem a preocupação com a sua alma e dissessem: espere, pastor, o que é que o senhor está nos ensinando? Por que nós devemos ser batizados em nome de Jesus? O senhor vem com esse batismo aí, que o mamãe batizava. Que batismo é esse? Universalmente não conhecendo esse batismo? Todos batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O senhor batizando em nome de Jesus? É bom ter um receio mesmo. Mas veja, não é um pastor que vai te dar segurança. O que vai te dar segurança é as Escrituras. Amém. Irmão, quando você cita a Escritura, você cita sem medo de errar. E você pode dizer: todos que têm a Bíblia, podem abrir comigo? Todos que têm a Bíblia, podem confirmar isso comigo? Então você pode dizer para as pessoas sem medo de errar: ó irmão e irmã, pregadores ou não, eu, os irmãos, todos nós, se isso estar aqui, aqui está a receita de Deus. Sabe o que Deus disse para Pedro? Quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi meu Pai que está no céu. A revelação que Pedro teve de quem era Jesus Cristo. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre essa revelação. E terás a chave a Igreja Católica se fazia nisso, tá? Terás a chave do céu. O que ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Então ele diz que Pedro foi o primeiro Papa, que a igreja tem esse poder de desligar, né, e tudo mais e tal. Se eles continuarem, já que eles acham que Pedro foi o primeiro Papa, se eles continuassem nesse mesmo ensinamento apostólico, como estava a Igreja Católica hoje, mas veja, eles deixaram a receita original, o padrão de Deus, introduzindo dogma e ensinamento de homens, a tal ponto que a Igreja Católica é chamada pelo próprio Deus em Apocalipse 17 de grande meretriz e prostituta que se assenta sobre muitas águas e se prostitui com os reis da terra. É o ensinamento que ela dá aos governantes e aos reis da terra. Mas o Espírito Santo é detalhista em dizer que ela é mãe das prostituição e abominação da terra. Se essa igrejinha aqui, vamos botar essa igreja aqui, essa igreja que deixa o ensinamento de Deus e começa a ensinar ensinamento de homens, de um outro sistema, e deixa isso aqui não tem problema, não tem importância, não devemos fazer isso. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Que nós somos filha daquela grande organização lá, porque ela entrou um sistema humano lá, como nós vimos naquele estudo da caminhada do cavalo branco. Veja bem, e olha o que ele formou, uma grande igreja lá, ela alega ser a noiva de Jesus, mas olha, ela está tão longe da Escritura, ao ponto que diz que é o que diz a igreja, não o que diz a Bíblia. Não, Senhor, é o que diz a Bíblia e não a igreja. Seja todo homem mentiroso, todo, mas Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Aí eu disse que, eu ouvi isso, né, pela internet, que foi perguntado a um teólogo da Igreja Católica, né, um bispo lá, arcebispo, não sei bem o ofício que ele tinha lá, mas falando sobre a salvação nossa. Todas as igrejas, né, protestantes. E foi dito a ele assim: será que os protestantes serão salvos? Porque a Igreja Católica alega que só ela tem a salvação, chega a chamar Santa Igreja, então, que os protestantes não têm. Então, aí foi perguntado a ele: será que os protestantes serão salvos? Então ele disse assim: pode ser que sim, pode ser que alguns deles sejam salvos, porque eles estão com um batismo que é nosso. Ele ainda fala isso. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é da Igreja Católica e não está nem na Bíblia. E alguns deles têm esse batismo. Então pode ser que pelo batismo eles sejam salvos. Ele estava falando isso, já distanciando, que só são salvos que são da Igreja Católica. Mas eu disse assim, ele disse uma grande verdade: esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não realmente está na Bíblia, não é bíblico. Esse batismo veio depois da morte do último apóstolo, 300 anos depois, lá no Concílio de Nicéia. Ali sim, por isso as pessoas têm liberdade de procurar em toda a Bíblia e não vai encontrar uma pessoa batizada, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora deixa eu concluir uma coisa aqui, irmão. Fica com Mateus 21, 19 e Atos 2, 38. Eu queria fazer isso naquele dia, não deu tempo. A gente só vai fazer essa conclusão aqui
e vamos partir para a ceia, né? Porque acho que provavelmente vamos descer para dar ceia, irmã, lá embaixo. Então, eu gostaria que vocês, aqui junto comigo, só fizessem uma coisa. Eu já ouvi pessoas falando que há uma contradição entre Mateus e Pedro, mas nós sabemos que não, tá? Mas, muito bem, a gente pode ver aqui escrituristicamente se Atos 2:38 e Mateus 28:19. Tá bom? Vamos lá, Mateus 28, Atos 2:38, Mateus 28:19. Marca fica com essas duas escrituras aqui. Lembrando que Mateus 28:19 foi uma ordem dada para eles, tá? E quem escreveu Mateus, o livro de Mateus foi Mateus, mas ele estava junto com Pedro e os demais. Por isso tem gente que diz que houve uma contradição entre os dois. Mas você vai ver que não houve. Isso é a pessoa na mente dela dizendo isso. Não é verdade. Olha aqui Mateus 28:19. Eu vou escrever aqui. Aí vocês... Deixa eu ver se é esse aqui. Ó. Mateus 28, né? Vamos botar. É com H, né? Nem sei, acho que não, né? Não, né? Mas tudo bem, vamos deixar aqui. Ó. Mateus 28:19, certo? Capítulo 28, verso 19. E aqui, Atos, não é isso? Capítulo 2, verso 38, é isso? 37, 38, né? Então, muito bem. Aí Mateus 28:19, o que Mateus fala? Aí de batizando, mas fala aí para mim. Oi? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. Filho, Espírito Santo. não é isso? É. Muito bem, Mateus fala isso. Agora é Atos 2:38. O que ele diz? Agora, lá é Mateus falando, agora aqui é Pedro. O que diz aí? Arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de... Não, mas como é que está? Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Seja batizado. Isso. Em nome de Jesus Cristo. Agora vamos... Peraí. Agora eu vou colocar aqui, ó. Como a gente estava falando dos ofícios de Deus, né? Ó. O grande Espírito se tornou Pai ao gerar o Filho. Ele foi chamado de Pai, ó. Porque a Bíblia fala que quem estava no ventre de Maria foi gerado pelo... Espírito Santo. Então o Espírito Santo gerou, né? Que é o Senhor, tá? Agora observe bem, olha aqui, ó. Então, se esse Espírito Santo que é o Senhor e gerou, se eu botar aqui debaixo do Pai, conectado com o Pai, Senhor, eu estou errado? Se Ele é o Pai e Ele é o Espírito Santo que o gerou, Pai e Senhor é a mesma coisa? Sim. Não é? Então, ó, vou botar, ó, Senhor. E debaixo de Filho, se eu botar Jesus, concorda? Tá certo? Ó, Filho, ó. E Espírito Santo, se eu botar a unção, ou Cristo, a unção é a mesma coisa. Tá certo? Então, olha o que olha essas duas escrituras, vê se tem contradição. Ó. E tem mais um detalhe que eu esqueci de botar aqui, do livro que nós lemos de Mateus, porque quando as pessoas eles usam esse batismo aqui, né, quando esse batismo for usado aqui, no ano 312 a 325,
também veio a crença de que há 3 deuses, entendeu? Aí eles colocaram que Deus é um Deus triuno, um Deus sendo 3 ao mesmo tempo, mas com personalidade diferente. Então, se tem personalidade, se refere a pessoas, como se fosse 3 pessoas em uma. Se você quisesse, a doutrina da Trindade não diz que é um Deus com 3 ofícios, é um Deus triuno. Se você tem a personalidade do Filho, tem do Espírito e do Pai. É assim que explica a doutrina da Trindade. E quando você pergunta, mas não pode ser 3 em 1, como um cacho de uva, ele diz, não, é 3, mas com personalidade diferente. Então eles não conseguem explicar e diz que isso é um mistério. Mas muito bem, vamos supor aqui, eu vou fazer aqui só aqui, ó, vou botar aqui, ó, Pai, não, desculpa, vou botar aqui. Não, certo, eu vou botar aqui. Pai, certo? Então eles colocam assim, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora vamos voltar ao livro de Mateus. Quem fez sombra sobre Maria que gerou esse filho? Não foi o Espírito Santo? Então, veja que o anjo disse para José, não tema deixar Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Então, vocês estão dizendo que o pai de Jesus foi o Espírito Santo, certo? Porque pai não é aquele que gerou? Então, vocês estão me confirmando e estão me dizendo o quê? Pastor, não separa, não faça isso. Ó, esse aqui e esse são o mesmo, não é isso que vocês estão falando? Não é isso? O Espírito Santo e o Pai é o mesmo. Ele que é do Espírito Santo, então ele é o Pai. Agora, você viu que esse filho foi chamado aqui de... Vamos escrever? De Emanuel. Manuel quer dizer o quê? Veja bem, olha aqui, ó. Deus conosco. Deus... Melhor nem filmar isso aí, tá ruim isso aqui. Conosco. Agora veja bem, se vocês não estão... Vê se vocês não estão entendendo que um Deus que na dispensação, para chegar entre nós, ele gera um corpo, né? Que morreu por nós para o Espírito Santo vir até nós. Então ele recebe esses ofícios de Deus. Esse ofício é mencionado em Mateus 28, 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Pedro vai batizar, ele está usando isso aqui, porque aqui tem um nome. Veja bem, tem aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro não contradizeu Mateus. Pedro estava junto com Mateus, quando foi dada a ordem de pregar o Evangelho. Pedro estava junto com Mateus, e Mateus junto com Pedro no livro de Atos, que eles receberam o Espírito Santo em Atos 2, e as pessoas fizeram pergunta a todos os 11 que estavam ali, em Atos 2, 37, 38. E Pedro disse que fosse batizado em nome de Jesus, ou Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora você observa, então, veja bem, a Escritura como ela é exata. E o apóstolo Paulo, quando veio também para o Evangelho como um profeta, recebeu esse nome. E quando encontrou pessoas que não foram batizadas assim, em outras palavras, ele disse, vocês precisam ser rebatizados, que vocês não foram batizados corretamente. Então, irmãos, olha isso aqui, entender essas coisas, que não há 3 deuses, um Deus com 3 ofícios, e que o nome dele é Senhor Jesus Cristo, e que o batismo correto e por imersão é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que isso aí tem que ser uma revelação do Espírito Santo. Você diz, como irmão, como pastor, você pode me afirmar que isso é uma revelação do Espírito Santo? Porque está nas Escrituras, irmão. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Se é ele te guia em toda a verdade, e a verdade é a palavra. Veja, se você pode encontrar essas coisas aqui, Deus está acendendo a luz, dizendo, essa é a verdade, e verdade que liberta. Amém. Mas por mais que nós falamos algo aqui, se nós não podemos sustentar aqui, então, irmãos, não confie nisso.
Por isso o moço disse lá, e estava certo em dizer aquilo. Ele disse: esse batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é nosso. E os evangélicos, não foi nosso caso não, os evangélicos pegaram esse batismo aqui e usam no batismo, mas esse batismo é da Igreja Católica. Ele falou uma grande verdade, irmão. É sim, eles usam esses títulos de Mateus 28, 19. E batizam uma pessoa usando os títulos. Mas o batismo, o entendimento disso aqui, Mateus 28, 19, está em Atos 2, 38. É você ser batizado no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos ter que parar aqui, porque senão... são 8h20 já, a gente tem que dar ceia, né? Eu vou ler as escrituras da ceia. Quem vai tomar ceia hoje aí, hein? É só a Cristina? Só, né? Todo mundo já tomou, né? Então tá, vamos adiantar aqui, vamos ficar de pé para ler a escritura. As horas correm muito rápido, isso é bom um estudo, né? Eu falei um pouco sobre isso, para você se fundamentar e saber que isso é tão maravilhoso, que o grande Deus, ele veio entre nós, e ele recebe esses ofícios, né? Um outro detalhe, também esqueci de dizer, que Deus é Espírito Santo, né? Então, ele recebe, ele tem esses ofícios, essa dispensação de Deus para chegar até nós. E ele veio e tomou um corpo físico, nascido de uma virgem, não tinha pecado, mas se tornou pecado, pagou o preço por nós. E hoje esse Espírito Santo, ele tem liberdade de estar no seu coração. Então não deixe você de desfrutar das bênçãos de Deus. Jesus pagou tudo, irmão. Todo o preço, tudo que a lei de Deus exigiu para que você tivesse comunhão com Deus foi pago na cruz. Jesus pagou tudo. Não abre mão daquilo que já foi pago por você, irmão. Não pense em você receber isso por obra que você merece. Não. Nós não merecemos nada. Se não fosse Jesus, a gente ia tudo para o inferno, na verdade. Mas na verdade ele pagou o preço. Agora, uma vez que você vê o preço pago e alguém diz: está pago, é seu, então não abra mão, não deixe o diabo cruzar o seu caminho e te impedir de você ser cheio do Espírito Santo, de você receber sua cura, de você ter uma vida abençoada. Isso é tudo um direito teu que Jesus já te deu. Amém? A escritura da ceia é Coríntios, né? Coríntios 11. Só ler aqui rapidinho e a gente vai... Coríntios 11, 23. Vamos ficar de pé um instante? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo, assim coma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando fizer juntados para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenareis quando for. Amém? Nós vamos orar então. A irmã Cristina vem, toma, você bota ali um vinho para ela ali, e a gente, aí, enquanto ela vai lavar os pés, tem uma irmã, não sei, o Viviane, é só lavar os pés dela, tá? No companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipar de todas as sombras, já tenho luz, a luz bendita do amor.
pé e agradecer a Deus, né? Senhor Deus e Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por esse privilégio de reunirmos mais uma vez no Teu nome e temos um culto a Deus onde a Tua palavra é pregada. Senhor, se não fosse o Senhor, nós poderíamos estar tão enganados, ó Deus. Como o Espírito Santo veio, a luz desse dia veio. E hoje podemos comentar essas coisas, entender essas coisas, porque a luz do entardecer chegou, ó Deus. Pai, a palavra foi cumprida. Malaquias, o profeta, disse que viria um dia ardendo como forno, o dia do Senhor. Mas disse que o Senhor enviaria o profeta Elias, que converteria a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. Bom, podemos hoje, ó Deus, ensinar e falar e crer como eles creram. Nós jamais teríamos essa condição, vivendo em anos tão distantes de Paulo, Pedro, e em meio a esse tempo de lá para cá, quanta coisa surgiu, quanto ensinamento foi dado, como a verdade se escureceu, ó Deus, foi se afastando e afastando, como a igreja ficou tão longe da verdade. Mas nós te agradecemos, ó Deus, que tu prometeu no livro de Joel: eu restaurarei, diz o Senhor.